Olá, começa agora o programa Código de Honra. Esse programa é feito pelo Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Hoje está conosco o professor Eduardo Arruda Alvim, ele que é mestre e doutor em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, além de ser também professor de mestrado, doutorado e especialização e graduação dos cursos de Direito Processual Civil da PUC de São Paulo, também da Faculdade Autônoma de Direito FADISP. Como vai, doutor Eduardo, tudo bem? Bom dia, Fabiana. É um prazer voltar aqui ao programa Código de Honra com você. Como a crise do judiciário decorrente da quantidade de causas a serem julgadas afeta o jurisdicionado? Fabiana, eu diria a você o seguinte, nós estamos agora completando um ano de vigência do Código de Processo Civil 2015. Né? Uma das preocupações do Código de Processo Civil 2015 foi justamente procurar resolver esse número excessivo de processos, essa litigiosidade excessiva que ocorre no Brasil. Né? Talvez seja um pouco cedo para prever se esse código trará os resultados que dele se espera, mas o código procurou, no meu modo de entender, cirurgicamente, né, enfrentar os pontos de estrangulamento da justiça brasileira, né, que na verdade esse número excessivo de processos compromete, seja a qualidade das decisões, seja o tempo razoável de duração do processo, enfim, faz com que a justiça fique excessivamente atravancada. Vamos esperar mais um pouco para ver que resultados o Código de Processo Civil 2015 efetivamente nos trará. O sistema de precedentes obrigatório, criado pelo CPC de 2015, é capaz de dar tratamento isonômico às partes e, ao mesmo tempo, diminuir a carga de trabalho do judiciário, principalmente nas cortes superiores? Fabiana, vejo com bons olhos, ainda que eu compartilhe algumas dúvidas. São dois pontos a serem considerados. Primeiro, eu efetivamente compartilho algumas dúvidas com alguns setores da doutrina sobre a possibilidade desse sistema ter sido veiculado, ter sido introduzido no nosso ordenamento por lei ordinária. Esse é um ponto. Né? Mas eu acho que superado esse problema, e eu tenho a impressão que isso será superado, as modificações serão mais positivas do que negativas. Quando o senhor fala da questão da lei ordinária, são os debates acirrados que existem hoje em torno desse tema, giram em torno da questão de ser lei ordinária. Pois é, porque a questão é saber o seguinte, por exemplo, algo, vamos dizer assim, similar a isso, que foram as súmulas vinculantes que foram introduzidas em 2004, vieram por emenda constitucional. Então o que se diz é o seguinte, onde é que está, o que alguns setores doutrinários dizem, e não deixam de ter alguma dose de razão nisso, ele diz onde é que está na Constituição Federal, né, que compete ao Supremo Tribunal, ao Superior Tribunal de Justiça, ditar regras. Né? Eles têm que resolver casos concretos. Talvez tudo isso tenha que passar por uma reinterpretação da Constituição. E quem tem que nos sinalizar isso logo, quem tem que sinalizar, o sistema de precedentes, no meu modo de entender, ele tenderá a começar a funcionar de uma forma eficaz quando o Supremo chancelar isso. Como foi com a arbitragem? A arbitragem foi profundamente modificada por uma lei de 96. E durante 6 anos se discutiu no Supremo Tribunal Federal, de 96 a 2002, se essas modificações da lei de arbitragem eram constitucionais. Quando o Supremo decidiu finalmente, por maioria, em 2002, que a lei de arbitragem era constitucional, a partir daí a arbitragem ganhou novo corpo no país. O Supremo, então, na minha cabeça, deve o quanto antes, por que veículo, eu não sei, talvez uma declaratória de constitucionalidade, se alguém ajuizar, mas o Supremo deve o quanto antes sinalizar para o país que esse sistema de precedentes é constitucional. Como devem ser aplicados os precedentes? Essa é outra questão, quer dizer, se critica muito essa suposta necessidade de aplicação mecânica dos precedentes. É claro que o juiz, e essa é uma crítica muito procedente de determinados setores da doutrina, como o professor Heleno Streck, é claro que o juiz não é um autômato. É claro que o juiz tem que analisar o caso concreto e ver se aquela tese fixada em recurso repetitivo, especial repetitivo, extraordinário repetitivo, no IRDR, por um Tribunal de Justiça, como esse em que nós estamos, se aplica ao caso concreto. E se não aplicar, e se houver diferenças entre o caso concreto
que é dele, e o caso, enfim, a situação que originou o recurso repetitivo, ele deve procurar diferenciar e justificar por que não está aplicando. Aliás, a lei expressa que ele tem que fundamentar nesse sentido. Agora, o que ele não pode realmente é dizer, eu não concordo com a orientação do STJ ou do Supremo Tribunal em recursos repetitivos. Isso, a partir do Código de Processo Civil, com essas observações que eu fiz, não será mais possível. Os precedentes vinculantes do direito brasileiro revelam uma aproximação do nosso sistema jurídico com os ordenamentos de países de common law? É uma aproximação, eu diria a você, muito remota. É uma aproximação muito remota, né? Os precedentes nos países de common law, eles têm um significado e uma essência completamente diferente do nosso, né? Mas também eles têm uma essência diferente do nosso porque os problemas lá são diferentes, né? Aqui o nosso problema fundamental hoje, né, é uma litigiosidade em massa excessiva, um número que chegou a beirar, segundo as estatísticas do CNJ de algum tempo atrás, alguns meses atrás, 100 milhões de processos, hoje caiu um pouco, mas acho que é muito mais pela mudança de metodologia do CNJ do que qualquer outra coisa. E então o sistema de precedentes do Código de Processo Civil foi voltado para resolver este problema, que é o grande gargalo da justiça brasileira. Agora, é claro que, em última análise, lá em cima, o sistema de precedentes, entre aspas, do Código de Processo Civil tem as mesmas razões de ser dos sistemas dos países de common law. Se espera isonomia, previsibilidade do judiciário e assim por diante. A vinculação dos juízes às decisões dos tribunais fere a liberdade de decisão dos magistrados? Isso é outro problema, né? Quando se diz, bom, por que o juiz de primeira instância não pode decidir segundo a sua livre convicção, né? Onde é que estaria na Constituição que o Supremo Tribunal, por exemplo, pode dizer, olha, a orientação que deve ser, quando o senhor receber um caso desse aqui, porque a última análise é isso que quer significar, o sistema do Código, o senhor decida desse modo. É uma forma de ver, eu não vejo assim, né? Eu acho que a liberdade que o juiz tem para decidir está muito mais ligada à liberdade do próprio Poder Judiciário, está ligada à tripartição dos poderes, está ligada à circunstância de que o Judiciário não deve se submeter a pressões externas, né? Para isso o juiz é dotado de inamovibilidade, vitaliciedade e assim por diante. Então eu não vejo dessa forma, eu acho que o Judiciário forma um todo orgânico, né? Assim como o juiz de primeiro grau, o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. A liberdade, portanto, não é do juiz, a liberdade é do Judiciário. Haverá alguma forma de se desfazer um precedente? Esse é outro problema. Se diz, mas essa criação dos precedentes engessa o sistema. Engessa o sistema e é pior. Na verdade, esses precedentes são impostos verticalmente, de cima para baixo, né? E as grandes modificações, a grande oxigenação do sistema vem das gerações mais novas que ocupam a base da pirâmide. É uma forma de ver, né? O Código, primeiro, ele prevê possibilidades de mecanismos, né, de revisão dessas decisões. Agora, é claro que os mecanismos de revisão dessas decisões não são arroz com feijão. São mecanismos complexos que não vão acontecer todo dia, né? E justamente por isso é preciso também que esses tribunais superiores, essa é uma crítica que se faz, é uma crítica procedente, né? Que esses tribunais superiores, tanto o STJ como o Supremo, quando editarem os seus recursos repetitivos, passem a pensar de forma coesa, porque infelizmente não é raro que esses tribunais mudem sem muita reflexão as posições que são firmadas. Então o primeiro ponto é, ele tem que pensar direito e quando firma uma orientação em recurso repetitivo, extraordinário ou especial, isso tem que ser pensado, refletido e mais do que isso, tem que espelhar o posicionamento do tribunal. Hoje, quando você olha o Superior Tribunal de Justiça, você pensa muito em, este ministro pensa dessa forma, este ministro pensa dessa forma em relação a essa questão, isso é o mal, né? A gente tem que esperar um posicionamento do tribunal sobre determinado assunto, né? O senhor vê com bons olhos os instrumentos previstos pelo novo Código para harmonizar a jurisprudência e fixar teses vinculantes, como um incidente de resolução de demandas repetitivas? Acho excelente, acho excelente. Assim como o Superior Tribunal de Justiça deve orientar sobre determinadas matérias, né,
foi estabelecido no Código um novo sistema que permite que os próprios tribunais locais, os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais, editem orientações sobre determinadas matérias. É algo muito similar ao que ocorre do repetitivo, só que ele vem, em princípio, pode ser estendido para o país inteiro, mas em princípio vale para o Estado, né, sobre o qual o Tribunal de Justiça detém jurisdição, e ou a região sobre a qual o Tribunal Regional Federal detenha a jurisdição. Como é possível garantir que o sistema de precedentes, agora em vigor no país, não venha a engessar o direito impedindo a sua evolução? Quer dizer, um pouco é assim, vou dizer para você usando um ditado popular, o cobertor é curto, né? A gente vive num dia a dia, hoje, enfim, vivia pelo menos até o advento do Código de Processo Civil, sem muita previsibilidade. Quer dizer, não são incomuns, ou não eram incomuns, vamos dizer que depois do novo Código isso tenha mudado, essa mudança obviamente não é automática, situações em que você vai ao judiciário, né, você mostra que a sua pretensão é agasalhada pelo Superior Tribunal de Justiça, que enfim é a última análise, mostra que é agasalhada por um Tribunal de Justiça, e o juiz pura e simplesmente decide da cabeça dele. Quer dizer, isso é um mal, eu acho que isso é um mal. Isso é um mal para a imagem do judiciário, porque o leigo fala, por que fulano conseguiu e Beltrano não conseguiu? Isso é um mal para atravancar o número excessivo de recursos, porque esse fulano vai ter que recorrer para que o tribunal diga, não, esse caso tem que ser tratado como outro caso e assim por diante, né? Então, veio procurar, vamos dizer assim, cobrir esses pontos de deficiência. É verdade que isso tem que ser bem dosado para que, quando a jurisprudência evoluir, quando as situações mudarem, mas essas modificações, isso é que é importante, elas não são modificações que ocorrem da noite para o dia, ou não são modificações que devam ocorrer da noite para o dia. Já não é assim no direito anglo-saxão, não deve ser assim. É claro que durante os últimos 50 anos, mudou o conceito de mulher honesta, que é um conceito que o Código Penal se utiliza. É claro que durante os últimos 50 anos, houve uma evolução da sociedade, né, no sentido de incorporar e aceitar com absoluta naturalidade as relações homoafetivas, né? Essas modificações que ocorrem no seio da sociedade ao longo dos tempos e demonstram uma evolução, são essas modificações que podem vir a justificar, então, diante da evolução desse quadro, uma mudança dessas orientações de precedentes. Não é uma coisa que possa ou deva ocorrer da noite para o dia, né? É possível que os precedentes brasileiros tenham legitimidade democrática, considerando que os membros do judiciário não são eleitos? Pois é, esse é uma outra crítica que se faz. Porque, na verdade, o precedente, tal como hoje é estabelecido no direito brasileiro, que, como eu disse, não tem o mesmo significado que se dá no direito anglo-saxão, é uma regra geral e abstrata, não é? É uma regra geral e abstrata, tal como se fosse, eu estou falando entre todas as aspas possíveis, uma lei. E, na verdade, sob certo ângulo ou enfoque, ele é mais do que uma lei. Porque se eu deixo de aplicar uma lei, se o juiz de primeira instância deixa de aplicar uma lei, o interessado recorre, vem aqui ao Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça corrige a aplicação da lei mediante a interposição de um recurso, né? Ao passo que se o juiz de primeira instância deixa de aplicar um determinado entendimento que tenha sido fixado aqui no Tribunal de Justiça, por exemplo, em RDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ao lado do recurso que cabe quando o juiz deixa de aplicar a lei, vai caber uma reclamação para que o tribunal casse essa decisão, né? Então, realmente, sob certo enfoque, o precedente, o RDR, o repetitivo, passa a ter uma eficácia muito mais forte até mesmo do que a lei. No nosso sistema, o juiz não é eleito pela comunidade. Nesse sentido, a crítica pode ser procedente. Doutor Eduardo, o senhor tem uma carreira profissional admirável, é um excelente advogado. Além disso, também tem uma vida acadêmica fantástica. E a gente no nosso programa tem por hábito, no final do programa, até porque esse programa muitas vezes é assistido por alunos de direito que sonham com o sucesso na carreira jurídica, perguntar qual é, na sua opinião, o segredo do sucesso na carreira jurídica e o que o senhor acha da carreira que o senhor escolheu dentro do direito. Veja, Fabiana, eu acho que
obviamente há muitos viés, há muitas possibilidades de você vencer, né? A minha, a minha linha foi seguir a linha da minha família. Quer dizer, eu leciono, eu gosto de lecionar, né? Lecionar dá trabalho, envolve preparar aulas, etc., né? Eu escrevo, né? Essas duas funções, elas absolutamente não são funções bem remuneradas, professor não ganha bem e livro não dá dinheiro, né? Mas isso dá satisfação, né? E a primeira coisa que deve fazer é trabalhar naquilo de que gosta. Então eu advogo, dedico uma parte expressiva da minha vida a isso, mas também dou aula, né? Sou professor da PUC há 25 anos, sou professor da FADIS, que foi uma faculdade fundada pela minha família e hoje dirigida por amigos, e dedico também uma boa parte da minha vida a escrever principalmente focando em processo civil, processo constitucional e assim por diante. Se eu pudesse dar uma dica para gerações mais jovens, eu diria, faça o de que gosta, né? Não existe fórmula mágica, faça o de que gosta e faça com afinco. Eu agradeço muito a participação do senhor no nosso programa e se o senhor quiser fazer mais alguma consideração para os nossos telespectadores, fique à vontade. Não, foi excelente voltar aqui. Eu acho que nós estamos num momento aí em que está todo mundo refletindo, tem havido uma porção de eventos, de discussões sobre o que o Código de Processo Civil modificou da nossa vida do judicionado depois de um ano de vigência. É muito cedo para dizer, né? As modificações não se operam da noite para o dia, mas eu acho que essas modificações, nos próximos 5 anos, vai se ver que esse código veio para ficar e vai fazer muito bem. Muito obrigada novamente. E eu encerro hoje o nosso programa Código de Honra, que teve a presença do professor Eduardo Arruda Alvim.